Ná? Mas sabe por quê? Sabe uma coisa boa disso? É que o pessoal participa bastante, vocês também são muito participativos, e daí aí acaba que né, isso interfere para não conseguir falar tudo, mas eu prefiro que seja assim, né, Ná? Que eles participem, né? Com certeza. Com certeza. Com É, certeza, a gente sempre tem espaço para conversar um pouco mais depois, tirar dúvida por WhatsApp, fazer exercício, aula durante a semana. Então, quanto mais vocês participarem, melhor, porque às vezes também não adianta, a gente joga todo o conteúdo aqui, sei lá, todos os slides que estão preparados, e no final da aula vocês não entenderam nenhum deles. Então, se tiver surgindo dúvida no meio, pode parar, não tem problema. A gente retoma quantas vezes forem necessárias, ok? isso mesmo. Perguntem, abram o microfone. Vocês são bem próximos da gente, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? Então, já liguem o microfone, a câmera, enfim, participem, tá? Porque a gente constrói junto isso aqui, tá bom? Vamos começar então, porque o tempo urge e temos bastante coisa para falar, como sempre. A gente tem poucas aulas, mas a gente já está na nossa 7ª aula aí desse ano. E nosso assunto hoje é um assunto assim, com relação, não sei se que vocês vão ter a mesma opinião que a gente, que o pessoal da outra turma também, mas em geral não é tão difícil, né? Esse conteúdo. Vocês têm domínio, vocês são ótimos também, vocês vão ver do que eu estou falando aqui. Deixa eu já projetar a tela, vou fazer como na outra, então, colocar uma janela só, para que vocês consigam ver meu rostinho também, porque senão fica só a voz, não sei o que está acontecendo, que só fica a voz. Vamos ver se vai dar certo aqui também. Apareceu, né? Apareceu sim. Ah, Você e a apresentação, tudo certinho. que bom, maravilha. Deixa eu abrir aqui, grudar, fazer assim para ficar mais grande. Tá. Bom, tipos de discurso e tipos de linguagem. Vamos ver até onde a gente consegue fazer aqui do que a gente preparou. Bom, tipos de discurso. Antes eu vou perguntar, vocês pensam em quê quando aparece essa palavra? Vocês já estudaram isso, provavelmente. Os discursos com os quais os textos são narrados para a gente. Tipos de discurso. Que tipos? Alguém? A Letícia tá falando aqui no chat, direto, indireto. Boa, Letícia. Isso aí, muito bom. Então, discurso direto, indireto livre, são modos de narrar os diálogos que normalmente a gente encontra nos textos narrativos, né, em geral. E aí, principalmente o direto, né? O indireto não, aparece em muitos outros textos também. E tem o indireto livre, que é o menos comum, assim, mas que também precisa ser estudado, também aparece né, nos romances, principalmente, e tal, que a gente lê. E, além de ajudar a entender, quando você consegue dominar o tipo de discurso que aparece ali no texto, além de te ajudar na interpretação do texto, também te ajuda. Tem perguntas, né, que vocês vão fazer as provas aí em breve. Tem muitos vestibulares e questões do Enem também cobram esse conteúdo. Reconhecer qual é o discurso que está sendo empregado, é o direto, indireto livre. E a gente vai ver que cada um deles tem as características próprias que ajudam, então, vocês na identificação. Primeiro exemplo que eu trouxe aqui é de um texto do Fernando Sabino, que é um autor do modernismo brasileiro, da terceira fase, é um autor mineiro, que escreveu esse livro, O Menino no Espelho, que, para quem não conhece, é um livro de memórias, basicamente, porque são vários contos que o Fernando Sabino meio que mistura a vida dele na infância com um personagem chamado Fernando também, um menino. Então ele mistura um pouco realidade que ele viveu e ficção e tal. É bem bonito, tem filme do livro também. E aí eu peguei um trechinho dessa obra para servir de exemplo aqui para a nossa aula. Então, o trecho é o seguinte: o homem disse que tinha que ir embora. Antes, queria me ensinar uma coisa muito importante. Esse é o menino falando, tá, gente?
O menino está narrando em primeira pessoa. Aí ele diz, então, 2 pontos, travessão. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da vida? Resto da sua vida? Quero, respondi. Então vejam, é um menino conversando com um homem. Um menino, uma criança e um homem conversando. O menino está narrando em primeira pessoa. E aí ele reproduz aqui, então, a fala do homem para ele. O segredo se resumia em 3 palavras, que ele pronunciou com intensidade, mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora, achei esse segredo meio sem graça. Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. Então, esse é um trechinho de um diálogo entre o menino e o homem. E o homem fala que o segredo para ser feliz é pensar nos outros. Eu concordo muito com isso. Se todo mundo pensasse nos outros, então todo mundo ia ser pensado, né? Cada um ia ficar no lugar do outro e as coisas iam ser bem diferentes, né, gente? Enfim, gosto muito desse trecho e eu quero saber que discurso foi empregado aqui, sobretudo considerando o que está em vermelho, pessoal. Qual é o discurso, direto ou indireto? Discurso direto, o narrador reproduz na íntegra a fala dos personagens ou interlocutores, é isso? Sabe? Quem que escreveu? O Savon, desculpa. Adoro. O Cauã também falou direto, Maria Clara direto e a Letícia direto também. Muito bom, vocês são demais. Exatamente. Como o Savon colocou, como vocês observaram, há uma reprodução, uma tentativa, né, nesse tipo de discurso direta de reproduzir o que o personagem fala. E aí vocês veem que há umas marcações gráficas, não há? Que também nos ajudam a perceber isso. Que sinais de pontuação nos ajudam a perceber isso? Que se trata do discurso direto. Savon respondeu aqui o travessão. Isso, travessão, 2 pontos. 2 pontos, a Maria Clara falou aqui também. Que bom, gente, isso mesmo. Fácil, né? Vamos ver então mais um pouquinho das características do discurso direto. Olha, o narrador, como o Savon colocou, reproduz a fala das personagens por meio das próprias palavras delas, né? Então, o menino optou por colocar assim: o homem disse, 2 pontos. Aí vem a fala do homem para o menino. Você quer saber o segredo de ser feliz para o resto da sua vida? Então, é para a gente, nós, leitores, ouvintes, nos sentirmos ali junto daquela situação comunicativa, como se a gente estivesse ouvindo mesmo o homem falar para o menino. Tudo se passa como se o leitor estivesse ouvindo literalmente a fala dos personagens, em contato direto com ela, exatamente por isso que se chama discurso direto. É um modo direto de se retratar a fala deles. Aí tem mais uma coisa assim que pode ajudar a gente a pensar nisso, é fazendo uma comparação com a linguagem oral, tudo se passa como se o narrador pusesse o microfone na boca das personagens e deixasse elas exprimir com as próprias palavras, né, sem interferir na fala delas. Muito bem, mais algumas características aqui, ó, do discurso direto, que são importantes a gente ver, porque às vezes as perguntas das provas estão relacionadas com isso. Quais são as características, né, do discurso direto? Como é que está o tempo verbal no discurso direto e no discurso indireto, tá? Então, por exemplo, é muito comum nesse tipo de discurso, no indireto também, o narrador usar verbos de dizer. O que é isso? Esses verbos que tentam reproduzir ações, né? Então, ele disse, ele respondeu, falou, afirmou, né? Esse tipo de verbos são chamados de verbos de elocução ou verbos de dizer. Normalmente há 2 pontos e travessão, como a gente observou, e
Há uma tentativa, então, de tanto no uso dos pronomes, do tempo verbal, as palavras que aparecem, de tentar reproduzir a situação concreta, idêntica ao ato de fala, né? Então, todas as palavras, em geral, vão estar mais próximas da primeira pessoa, de quem está falando. Então, ó, este aqui, pertinho, você, eu, está bem relacionado também com a primeira pessoa. Agora, amanhã, né? Então, são palavras que se aproximam da primeira pessoa, do discurso. São reproduzidos exatamente como ditos pela personagem naquele contexto, como falei então, quem fala a primeira pessoa, para falar com o interlocutor, a personagem citada usa a segunda pessoa. Igual o homem usou a palavra você aqui, né? O você está se referindo a com quem eu falo, né? Então, quando eu estou conversando com alguém, eu uso um pronome referente à minha segunda pessoa. E aí, no discurso direto, isso vai ser reproduzido fielmente. Então, o uso de você, de eu, de tu, se for dependendo, né, o contexto também, são comuns aí nesse tipo de discurso, para tentar reproduzir fielmente a fala. O que mais? Os tempos são ordenados simultaneamente ao momento em que a personagem citada está falando e assim por diante. Então, é muito comum no discurso direto usar-se o presente ou o futuro do presente. Então, presente, por exemplo, aqui, ó, na fala do menino, que ele diz: quero, respondi. Esse quero está no presente. Quando a gente vai transpor isso para o indireto, que eu já vou desafiá-los a fazer isso já já, a gente já vai mudar o tempo verbal, não vai ser mais presente, né? Então, é muito comum o presente no discurso direto, como o tempo verbal. Futuro do presente. Que futuro do presente mesmo, professora? Quando a gente usa assim, responderei, responderá, dirá, fará, farão, né? Passando isso por indireto, a gente vai trocar de futuro do presente, quando são aquelas ações que a gente prevê para o futuro e que estão previstas para acontecer, né? Como ele viajará amanhã. Agora, se for futuro do pretérito, em geral, são ações que eu estou projetando para o futuro, mas que ficaram no passado. Ele viajaria amanhã, não vai mais viajar. Então, na troca do direto para o indireto, é comum a gente trocar também os tempos verbais. E as perguntas que caem nas provas, em geral, pedem isso de vocês. Vocês vão ver um exemplo já já. Como é que fica o tempo verbal, né? Assinale a alternativa aí em que o tempo verbal agora está corretamente utilizado no discurso indireto. Então, no direto, presente, futuro do presente. No indireto, pretérito, futuro do pretérito. Enfim. E é comum também a gente criar, quando tem uso do discurso direto, há uma tentativa de passar um efeito de verdade para aquilo, já que quer se mostrar algo como no real, como aconteceu a fala ali, né? Então, passa para quem lê um efeito de verdade. Como fica esse trecho no discurso indireto? Tentem pensar nisso, pensando, sobretudo, nessa parte em vermelho. Como que fica essa parte em vermelho no discurso indireto, gente? Tentem fazer. Quem quiser usar o microfone, usa. Quem estiver escrevendo aí no chat, pode escrever. Como é que isso ficaria de modo indireto? Nós vamos esperar um pouquinho. Enquanto você estava explicando, o Vitor perguntou aqui que se fosse indireto, seria o homem disse que, aí ele colocou reticências. Falei que é um bom começo, olha, e agora só precisa aí incluir as outras diferenças que a Val estava explicando agora há pouco, né? Pensar um pouquinho nos verbos, não sei, pensar aí em como transformar esse discurso direto em indireto. Mas perfeito o começo, Vitor. Isso aí. A Flora perguntou: quando ele fala respondi, poderia trocar por disse o menino? Poderia, porém, como ele está em primeira pessoa, nesse texto, o narrador é um narrador personagem, é um narrador em primeira pessoa. Então, eu não posso usar a terceira e falar respondeu o menino,
porque é ele mesmo que está falando, é o menino que está falando, tá? Mas se tivesse em terceira pessoa, Flora, poderia, sem dúvidas, tá bom? Para fazer esse tipo de alteração mais pontual, na verdade, teria que estender para o texto todo, porque senão a gente acaba brigando ali com quem é que está narrando. Então, por exemplo, o homem disse que tinha de ir embora. Antes queria ensinar ao menino uma coisa muito importante. Teria que mudar toda a estrutura desde o começo para que esse narrador não fosse mais o menino. E aí, então, a gente pudesse concluir com disse o menino. Mas olha que interessante também, se vocês já pensarem em como começar esse discurso indireto, que a gente está enrolando, esperando vocês escreverem aí, né? Mas enquanto vocês escrevem, ali já no começo está escrito: o homem disse que tinha de ir embora. Isso já é um discurso indireto. Então vocês podem se inspirar para seguir. Boa, muito bem, Ná, bem observado. Mas o Vitor colocou aqui: olha, tem dois Vitors. Então, o primeiro deu a resposta dele. O homem perguntou para mim se eu queria conhecer o segredo para ser um menino feliz para o resto da minha vida. E eu respondi afirmativamente. Muito bem. Aí, Ah, o outro Vitor aqui, Vitor Fonseca, o primeiro foi Vitor Félix. tá. Antes de ir, ele disse querendo me ensinar uma coisa, se eu queria conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto de minha vida. Respondi que queria. Muito bem, Vitor Fonseca, meu tutorando, assim como o Rian, que está aí também, lindos. Perfeito. Usaram as estruturas que são importantes de aparecer no discurso indireto, que vocês, os dois colocaram, os dois Vitors, a conjunção se. E também trocaram o tempo verbal. Vamos ver como fica aqui. A gente colocou no outro slide uma hipótese de transposição que pode mudar uma palavra ou outra do que vocês colocaram, mas o que vocês escreveram está correto também. Então, ó, ele me perguntou, porque é o menino falando, né? Se eu queria lá o se, que vocês também usaram, né? Olha o verbo de elocução. O verbo de elocução, ele tá no discurso direto e no indireto. Só não tá no indireto livre, que é o terceiro que a gente vai ver já já, que é menos conhecido por vocês, eu acho, né? Então, ele me perguntou se eu queria conhecer o segredo de ser feliz para o resto da minha vida. Respondi que queria, respondi afirmativamente, respondi que sim, tanto faz. Mas vocês viram que, então, foi trocado do presente para o pretérito, respondi que queria. Lá no discurso direto estava quero, respondi, presente. Agora ficou queria, né? E aí o perguntou, que foi usado o verbo de locução, foi usado o verbo de locução aqui de novo, né? Foram usadas as conjunções se e que são marcas do discurso indireto. Aí, olha aquela outra parte que está no imperativo, que é o segredo. O segredo é pense nos outros. Isso está no discurso direto. E no indireto, o menino fala, como narrador. Ele disse para eu pensar nos outros. Pronto, né? Agora o menino reproduz ao modo dele, como narrador, a fala do homem. Agora a gente não tem a fala do homem literal no imperativo. Pense nos outros. Isso é do direto, né? Tranquilo, né, gente? Muito bom. Vamos ver mais um pouquinho das características aqui do indireto. Ó, como já foi dito, nessa forma de citação, o discurso da personagem é reproduzido pelas palavras do narrador, como a gente acabou de ver, pelas palavras do menino, nesse caso, que é o narrador em primeira pessoa aqui. A personagem passa a ser a pessoa de quem se fala. O homem é a pessoa de quem nós estamos falando. Ele disse que. E o narrador, a pessoa que fala. A fala da personagem chega ao leitor por via indireta, isso é, pelas palavras do narrador, por isso é que se chama discurso indireto, né? Muito bem. Olha as outras características. Então, tem verbos de dizer de novo, que é aqueles lá. Continua, no direto e no indireto tem. Respondi, falou, disse, argumentou, retrucou, afirmou, enfim.
E aí eu deixei também aqui em amarelinho as conjunções, que são marcas que vocês usaram na reprodução de vocês e que são marcas características do indireto. Só o indireto tem isso, gente. O direto não tem e nem o indireto livre. Essas conjunções aí, que a gente usa para conectar uma oração com outra e fazer essa reprodução do discurso sem usar dois pontos, sem usar travessão. Os pronomes e o tempo verbal, os elementos fazem parte aí do contexto em que se escreve o narrador, onde o narrador está, né? E não a personagem. Então está mais perto do narrador. Em vez de eu usar, por exemplo, aqui, eu vou usar ali ou lá, porque agora o narrador se distancia do personagem, né? Quando está em primeira pessoa, quando está o personagem falando, as palavras usadas estão mais perto de quem fala. Quando vai para o indireto, fica mais longe de quem fala, né? Enfim. Frases interrogativas, exclamativas e imperativas como pense nos outros, elas passam a ser declarativas. Eu não vou falar nenhum exemplo agora, porque já tem um exemplo aqui, né, com ponto de interrogação ou ponto de exclamação, que na hora de transpor isso para o indireto, caem esses pontos, vira ponto final, né? Alguém quer falar, pode falar. A Maria Clara, isso. Deixa eu perguntar, só para ver se eu entendi. O Pergunta. direto seria como se eu estivesse falando, tipo, com a pessoa, como se eu me sentisse falando com a pessoa, e indireto seria como se alguém estivesse falando que a pessoa, tipo, falou, tipo, de mim, sei lá, alguma coisa assim. Perfeito, perfeito, Maria Clara. Então, ó, vamos usar aí o seu exemplo. A Maria Clara perguntou, dois pontos, travessão. É isso que é um discurso direto? Por exemplo, tá? Tô tentando pegar aqui a sua fala. Isso é um discurso direto? Isso é direto. Se a gente fosse escrever isso aí, ia estar com ponto de interrogação, com travessão. Agora vamos passar isso para o indireto? Maria Clara perguntou se aquilo era um discurso direto. Mais ou menos isso. Estou tentando usar o próprio contexto aqui, né? Mas é isso que você falou, né? No direto, parece que você está ali participando do discurso, ouvindo os personagens conversarem do jeito que aconteceu o diálogo. E no indireto, é o narrador só falando e tentando reproduzir o que aconteceu. Tudo bem? Deu para entender? Aí, claro, ficou mais confuso. Entendido. Perfeito. Perfeito. O Savon deixou uma dúvida aqui também. Então, no discurso indireto, o narrador exprime indiretamente a fala do personagem. O narrador seria uma testemunha auditiva e passa para um leitor o que ouviu da personagem? É exatamente isso. É como se eu estivesse passando informação para vocês. É um negócio assim, de um jeito bem tosco. É tipo uma fofoca, entendeu? Eu vou te falar o que eu ouvi que disseram, entendeu? Quando eu exprimo exatamente o que falaram, como no discurso direto, eu não mudo as palavras, certo? Então é como se você de fato estivesse falando com a pessoa. E aí eu ouvi essa conversa e vim aqui te falar. Porque o Savon perguntou se quando o narrador ele está falando do discurso indireto, ele é apenas uma testemunha auditiva, que é um pouco diferente do que está de fato a sua fala aí no chat, entendeu? Então, no discurso direto, a gente mostra exatamente o que foi falado, com todas as palavras. Tem essa questão da autoridade de quem disse, sabe? Você se tira um pouco ali da responsabilidade, porque afinal de contas, as palavras são exatas da outra pessoa. No discurso indireto, talvez o modo com que você escolheu as palavras coloque ali uma responsabilidade, certo? E um peso ali na escolha de palavras que você teve para passar a fala do outro. Bem, você falou de fofoca, a gente ama, né? Uma fofoca. Vou contar então uma fofoca aqui. Aí a gente reproduz para o discurso indireto. Então, olha, todo mundo aqui conhece o Clube do Livro, não conhece?
quarta, então imagine a situação. A professora Valéria falou 2 pontos. Vocês sabiam que o Savon e o Rian participam do Clube do Livro? A Letícia também, a Mariana, que estavam aí, estão aí na aula. Então, isso é discurso direto. Vocês sabiam? Então, eu falando, né? Estou reproduzindo a fala. A professora Valéria falou, 2 pontos, travessão. Vocês sabiam que o Rian, o Savon, a Mariana e a Letícia participam do Clube do Livro? Ponto de interrogação. Agora vai para o discurso indireto isso. A professora Valéria falou que o Rian, o Savon, a Mariana e a Letícia participam do Clube do Livro. Né? Então, agora não tem 2 pontos, não tem travessão, eu usei o que e não usei esse. Vocês sabiam? Né? Acho que faltou colocar. A professora Valéria perguntou se nós sabíamos, né? Se nós sabíamos que esses estudantes participam, então, do Clube do Livro. Mais ou menos isso. Podemos seguir, gente? Vocês sabiam dessa fofoca? Teve até recomendação aqui no chat, que inclusive é muito bom. Deviam participar, viu? Toda quarta às 18. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Muito bem. Então, continuando, ó. Esse tipo de discurso indireto é muito comum em textos de natureza filosófica, científica, política, o indireto. Porque daí não tem muita narração de personagens, né, falando, é uma reprodução. Sabe aquele tipo de texto? Eu lembrei muito dos artigos científicos, né? Que aí tem lá, por exemplo, Bauman, que é um autor aí, um filósofo, Bauman afirma que é indireto. Não coloca assim, então o Bauman falou, 2 pontos, letra maiúscula, travessão. Não é isso, não aparece muito isso nesse tipo de texto científico, né? Aparece a fala do pesquisador, do autor que está sendo referenciado de modo indireto, com o verbo de dizer, com a conjunção. Seguindo. 11h28, conseguimos aqui transpor essa... Vamos ver quem consegue aí, ó, mais um desafiozinho para vocês. Vamos fazer só essa de baixo, essa de cima deixa para a gente agilizar, vamos fazer essa de baixo, que é uma pergunta interrogativa. Como que ela fica no discurso indireto? Discurso direto. Ela me perguntou, 2 pontos, travessão. Quem está aí? Ponto de interrogação. Como fica no indireto, gente? Tentem. Pensem na mudança de tempo verbal também. Alguém tentou? Ninguém vai tentar? Cadê meus alunos? Cadê? Val, eu posso estar errado, mas creio eu que na segunda seria tipo, ela me perguntou, né, o direto, aí o indireto seria perguntaram a ela. Tá, mas como que fica a pergunta em si? Boa, mas como fica a pergunta que é o quem está aí? Como que fica isso no indireto? Ela me perguntou quem... Olha, a gente tem algumas respostas aqui. Ah, tá. Vamos lá. O Vitor Fonseca. Doutora Paula disse que daqui a 2 horas tudo estará acabado. Maria Clara. Ela falou para mim quem está aí? Acho que está errado. Carlos Vinícius. A doutora disse que daqui 2 horas tudo estaria acabado. Ou mantém o estará? Ah, entendi. Tudo estaria? Olha, aí já é uma coisa importante para a gente pensar no tempo verbal. O Vinícius. Ela me perguntou se tinha alguém ali. O Vitor Fonseca. Ela perguntou quem estava lá.
Boa! Bem, vocês estão vendo que tem várias coisas aí para mudar no meio, né? Algumas respostas conseguiram pensar nessas coisas que a Ana falou, o tempo verbal, os advérbios, que houve uma troca de direto para indireto. Nem todo mundo pensou, não tem problema, mas aí a gente está fazendo isso aqui justamente para exercitar. Ninguém precisa saber, né, corretinho. Olha só, então, aqui no próximo slide tem algumas opções de como poderia ser, que inclusive foram faladas por vocês aí. Então, no primeiro, o daqui, tira o travessão, tira os 2 pontos, o daqui vira dali, né? E o estará, como foi dito aí por vocês, não lembro agora quem foi que trocou certinho, trocou o estará por estaria. Futuro do presente virou futuro do pretérito no discurso indireto. Isso é muito importante saber. Depois, a pergunta lá, ó. Ela me perguntou, quem está aí? Indireto. Ela me perguntou quem estava lá, né? Que o Vitor falou nesse finalzinho. O está presente virou passado, estava. O aí, que está mais perto de quem fala, virou lá, que está mais longe agora no indireto. Tudo bem, gente? Podemos falar de discurso indireto livre. Isso aqui, não se assustem quem não conseguiu fazer a transposição. Vocês vão ter um momento de exercitar isso na aula de resolução de exercícios, nos exercícios e tal, e vão conseguindo praticar um pouco mais isso aqui. Fiquem tranquilos, tá? Já tem uma perguntinha também sobre isso. Discurso indireto livre. Conhecem Vidas Secas, do Graciliano Ramos? Acho que alguns de vocês já leram. Quem não leu, leia um outro autor modernista, esse da segunda geração, a geração de 30. Esse livro é encantador. Discurso indireto livre. Se é indireto, então ele vai ter mais características do indireto do que do direto, né? Ele não vai ter 2 pontos, não vai ter travessão, igual o indireto. Mas ele tem as características próprias que a gente vai ver já já. E é livre, porque o narrador se sente mais livre nesse tipo de discurso e parece que ele faz até uns comentários no meio do texto. A voz do narrador e do personagem se misturam. Vamos ver um trechinho. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil reduzira à condição natural. Era um bicho. Grunhia como um bicho. Relacionava-se com a família como um bicho. E era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir, isso lá era jeito de tratar empregado. E aí, senhores? Onde será que a gente percebe que o narrador meio que fez um comentário aqui nesse texto, no meio da narração? Identifiquem. A Letícia perguntou se é na última linha. Muito bem, arrasou. Maria Clara falou que você lenda tudo para ela. Oh, colocou na interrogação. Maria Clara, venha participar do Clube do Livro. Vamos lá. Ó, imagine, isso mesmo, imagine, em vez de mandar, pedia. Olha o narrador se intrometendo aqui na história, né? Pedir, isso lá é jeito de tratar empregado, né? Um narrador muito ousado e, né, falando isso aí da situação. Então, gente, o discurso indireto livre é isso. Apagam-se as marcações, as indicações da fala citada. Ou seja, não aparecem marcas que anunciam a voz do personagem, não aparece 2 pontos, não aparece travessão. E olha o que ele tem de diferente do indireto. No indireto e no direto, você usa os verbos de elocução. Você tem, então, respondeu, perguntou, disse, afirmou. No indireto livre não tem. Por isso que, às vezes, não dá nem para diferenciar se é o narrador falando ou se é o personagem. E não tem o que e o se, que é uma marca do indireto. Não tem essas conjunções fazendo a ligação do verbo de elocução com o restante do período, né? Então, a estrutura sintática é a mesma do indireto,
porém, não tem esses verbos e nem as conjunções que a gente citou. Não tem os dois pontos, travessões e aspas, como eu falei. O que pode ter são exclamações, interrogações, reticências. Por quê, gente? Porque nesse tipo de discurso, o narrador meio que, como ele meio que se intromete às vezes na história, ele fica um texto um pouco subjetivo. Ele coloca marcas pessoais dele mesmo. Então, se ele faz isso, tem uma carga de emoção aí, um traço psicológico, como está aqui, vai ter mais uso de exclamação, reticências, né? Ou interrogação. Igual ele faz aqui, ó, no finalzinho. Pedir? Isso lá é jeito de tratar empregado? Então, por isso que tem esse tipo de ponto, continua tendo no discurso indireto livre. Como eu falei, misturam-se falas do personagem, às vezes até é difícil diferenciar um do outro, e essa incerteza, se é o narrador ou o personagem falando, é justamente uma marca importante desse tipo de discurso. Agora, vamos praticar um pouquinho? Acho que eu vou colocar primeiro a outra questão que tá... Ai, calma. Ai, já falei, mostrei a resposta. Meu Deus, desculpa, gente. Finge que vocês não viram. Que professora louca. Ó, vamos lá. Essa primeira questão é sobre o discurso indireto livre, né? E daí, de novo, é um trecho do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, de novo, tá? Que tem bastante discurso indireto livre nela. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto livre, que ocorre no trecho. Agora ficou mais fácil, o professor mostrou a resposta. Aonde que tem discurso indireto livre aqui, pessoal? Vocês não viram? Que bom. Acho que eles estão esperando um pouquinho para a gente acreditar que eles não viram, porque vai todo mundo colocar. Se todo mundo colocasse antes de acabar de ler, ia ficar um pouco. Né? A professora que me mandou a resposta antes, mas tudo bem, gente. Pode mandar as respostas, a gente está esperando. Ai, gente, desculpa. Isso, olha, mas o pessoal aqui tá falando AD. Olha, peraí, quanta gente. AD. Cauã, acho que é AD. Vitor também. O Cauã, você que já usou o microfone, você podia tentar explicar, então, já que a professora mostrou a resposta, por que é a letra D? O que você acha da minha sugestão? Olha, o Carlos falou que realmente não viu, mas ele também foi na D. A Flora também não viu, gente, vocês são perfeitos. Ai, que bom, obrigada. A gente apagou da memória, a Letícia falou. A Jamília levantou a mão. Jamile, por favor. Oi, então, Oi. assim, na D, assim, eu não tinha visto a resposta, tá, gente? Vou falar a verdade. Eu acho que é a D, porque todas as outras falas têm vamos falar assim, que tem a fala do narrador. Já a D, não, vamos dizer assim. A D não tem, né? Não tem o falou assim, resmungou, franziu, olhou. Muito bem, tem uns verbos que ajudam nas outras opções. E além disso, olha só, aves matarem bois e cabras. Que lembrança. Ele faz um comentário, né? Parece que ele faz um comentário sobre a situação. Isso é discurso indireto livre. Muito bem. É como se fosse a única alternativa que tivesse uma fala mesmo do personagem. O restante é como se tivesse mais coisa do narrador. Isso, Cauã, muito bem. Os verbos ajudam, não ajudam, né? A gente perceber nos outros, o narrador falando. Nesse não, é só um comentário, né? Obrigada, Cauã. Obrigada, Jamile e todos que escreveram. Ah lá, ó, que eu tinha mostrado antes, era isso aqui que estava em verde. Deixa eu voltar de um jeito estratégico aqui para não mostrar a resposta da outra pergunta. Vamos lá, devagar. Pronto, chegou. Ai, vai. Essa é uma questão da Unifesp do ano passado. E vejam como a pergunta
ela vai direto na questão dos verbos, por isso que é bom a gente lembrar, então, que tipo de verbo aparece no direto e no indireto. Tem um trechinho de um texto, aí tá lá. Ao se transpor o trecho para o discurso indireto, os termos sublinhados assumem a seguinte redação. Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles cipestres deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Como que fica isso no discurso indireto, queridos? Vamos lá, quem não viu a resposta. Tempinho para pensar, aqueles 3 minutinhos que em geral vocês têm para fazer cada questão. Olha, tem umas dúvidas aqui, enquanto vocês pensam, né? Ó, o Cauã já estão respondendo, a gente já volta nas dúvidas. O pessoal tá falando que é a B, o Cauã, Vitor, Carlos. Ok, será que podemos já revelar, né? Eu acho que sim. A Jamile também, ó, já respondeu aqui que acha que é a B. Ah, eles são muito bons, né, Ná? Isso mesmo, gente. Aí, ó, letra B, que a professora mostrou rapidinho. Letra B, isso aí, ó. Existirem tá no futuro do subjuntivo. Nossa, não sabia, professora, não fazia a mínima ideia que estava. Pois é, mas mesmo você não sabendo, vocês conseguiram perceber que o existissem continua com essa mesma ideia de subjuntivo, de incerteza, né? Não é uma certeza que vai ter no mundo aqueles girassóis horríveis e tal. Então, ficou do futuro do subjuntivo, foi para o imperfeito do subjuntivo, né? Então, enquanto existissem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles cipés deformados, não poderia, o poderei é futuro do presente. Aí ele vem para o indireto como futuro do pretérito. Poderia. E o meu, que é a primeira pessoa, que está mais perto de quem fala, vira terceira pessoa. Seu instinto. É o narrador falando dele, de outra pessoa, não mais de si ali. Não é mais o personagem falando dele mesmo. Muito bem, gente, arrasaram. A gente tem até que horas mesmo? Acho que, olha, igualzinho a outra turma, nós temos ainda 7 minutos, agora nós temos 6. Mas aqui, enquanto você estava explicando. Tá, tem dúvida. Cadê? Ai, achei. A Maria Clara perguntou na hora que, né, da questão do Vidas Secas, se no caso. Acho que ela perguntou se é narrador ou personagem, quando tem ali o estilo indireto livre. Acho que, ó, nesse caso, o que acontece, vou tentar explicar, mas aí a Val melhor o que eu falar. Tá, imagina. Vai. Nesse caso, o que acontece é que existe um narrador, certo? Então ele tá ali, sim, a Vitória falou assim, Fabiano resmungou e tarará. Mas quando ele chega ali e fala, cadê? As aves. Opa! Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras. Que lembrança! Embora seja o narrador, o que ele está colocando aqui é uma impressão do personagem, certo? Então, o que acontece no estilo indireto livre é justamente que as coisas elas se misturam. A narração, né, ali da terceira pessoa, se mistura com as impressões, com pensamentos e sentimentos da personagem. Então, enquanto você está lendo que um narrador falando ali, você percebe também que existe coisas que não são só dele, sabe? Que já partem do outro. Não é mais um narrador que está tão distanciado, porque ele está bem colado ali com o personagem. Isso, muito bem, tá perfeito. É como se que ele falando assim, ó, que lembrança que o Fabiano teve, né? Mas é o narrador falando uma coisa ali, uma impressão ali do Fabiano. Isso. E aí o Vitor perguntou se teria como uma narrativa em primeira pessoa ser indireto livre.
E tem também, né, Val? Não sei se eu tenho um exemplo agora, mas... Tem, mas é bem mais raro. Em geral, quando o discurso indireto livre é usado, também não tem nenhum exemplo agora, mas foi uma ótima pergunta, porque de fato, quando o discurso indireto livre é usado, em geral tem um narrador em terceira pessoa contando de alguém e ele meio que se intromete ali na história e, né, e fala, que nem nesse caso ali, que lembrança, né? Contando sobre um outro ali. Mas pode acontecer sim, viu? Mas é mais raro, primeira pessoa. Quem mais falou? A Maria Clara levantou a mão. Pode falar, linda. Eu posso, tipo, misturar os dois, tipo, ou não existe texto assim, tipo, mistura? Do personagem do narrador? Não, tipo, discurso direto com indireto, ou discurso de... Sim, sim, pode. Tanto é que naquele ali, você viu lá o primeiro do Fernando Sabino, como a Ana mostrou, aqui, ó, esse comecinho tava no indireto, né? Não sei se estão vendo aí já. Aí ele tava, o menino contando sobre o homem, a conversa dele com o homem, e aí tava no indireto. Aí depois ele usou o direto aqui, ó, né? E daí aqui para baixo, de repente, ele poderia também, se ele quisesse, usar o indireto livre. Também não poderia, não tem problema nenhum, tá? Então, no mesmo texto pode haver dois discursos distintos ou até os três. Tá bom? Beleza? Então, agora, seguinte, a aula vai acabar e a nossa ideia era falar um pouquinho sobre esses tipos de linguagem, mas a gente vai dar um jeito de falar isso, de conversar isso com vocês, porque isso é muito importante também, porque muitas questões das provas que vocês farão trabalham com textos verbais, claro, os não verbais e os sincréticos. O que é sincrético, professora? Sincrético é, então, um texto que tem linguagem de imagem e palavra, né? Então, verbal é um texto só com palavras. Não é só que tem verbo, não. É que a palavra verbo, na sua origem, ela significa palavra, tá? Então, verbal é um texto só com palavras. Um texto não verbal é um texto só com imagens. E um texto sincrético, que tem linguagem sincrética, é um texto que tem ambas as coisas, imagem e palavra. Ou a gente fala também, ele é de uma linguagem mista, porque tem as duas coisas, imagem e palavra. Então, eu tentei colocar aqui um exemplo de cada. Olha esse primeiro, é uma charge, que é muito comum, característica da charge, a crítica, né? Há uma crítica aqui a quê, senhores? Vamos lá, me respondam, tá acabando, mas quero ouvir vocês. Seria do uso excessivo de celulares e redes sociais num contexto geral? Sim, obrigada, meu amor. É uma charge antiga, pode ver que tá lá. Ninguém mais usa máquina fotográfica, o celularzinho de abrir e fechar. Assim, é bem antiga, mas já naquela época as pessoas, o cara tá se afogando. Em vez das pessoas irem ajudar, o que que faz? Filma e bota na rede social, a troco de quê, né? Bom, enfim. Então, é um texto esse não verbal. Não verbal, porque só tem imagem. Esse poeminha aqui do Leminski, né, em Se Incenso Fosse Música, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além, muito inspirador, é um texto só verbal, só tem palavras. E esses memes aqui, então, memes, charges, tirinhas, anúncio publicitário, que mais? Enfim, tem muitos gêneros textuais que aparecem muito nas provas para vocês, que são textos sincréticos, são textos que têm imagem e palavra, e que exigem muito conhecimento de mundo, muito conhecimento prévio, recursos intertextuais para a gente entender. Por exemplo, aqui, né? Quem são essas pessoas, gente?
Marx e Santos Dumont. Muito bem, Rian que falou, né? Foi. Ah, reconheci. Muito bem. Então, ó, pensei que essa página não valeria a pena, mas valia. Você só vai entender bem isso aqui, né? Se você reconhecer ali que é o Marx e que o mais-valia é o nome de um dos conceitos muito, muito difundidos por ele, né? Esse nome mais-valia. Vou te pegar essa galera do avião. Essa brincadeira com essa música só fez sentido aí porque o Santos Dumont, né? Criador do avião e tal. Então, enfim. Não vai dar para a gente seguir, já acabou? É isso mesmo? Já, né? Já. A aula de hoje, a primeira prof falou disso que é do texto. Ai, que ótimo. Então vocês não precisam do que falou. Ah, mas valia. Ai, gente, eu achei que fosse conteúdo de português. Porque vocês estavam tendo redação, né? Pensei, acho que a G tava aqui. Mas olha que legal que vocês pegaram a referência. Que bom! É isso mesmo, conhecimento de mundo que a gente adquire fazendo o quê? Estudando, tendo aulas e lendo muito, se informando, né? Ai, olha, gente, então a gente. Ai, que bonitinho, lindos, vocês são muito fofos, gente, muito bom, lindos, olha só. A gente vai dar um jeito, né, Ná? A gente promete de voltar a falar disso, porque isso é muito importante, tem muita pergunta sobre com esse tipo de linguagem verbal, óbvio, né, mas não verbal e sincrética, né? A gente tinha preparado aqui, ó, algumas questões também para a gente ver junto e falar, dar algumas dicas, né, de como interpretar bem um texto verbal e também um texto não verbal ou sincrético, tá? Mas aí fica para outro dia, tá bom? Olha lá as questões respondidas, já mostrando a resposta de novo. A gente faz de isso numa aula complementar, ou então, olha lá. ou então a gente vê uma outra forma, tá bom? Fiquem tranquilos, mas temos que ir. Obrigada. Pode falar, Ana. Sim, gente. Não, só ia ler aqui que a Jamile sugeriu que a gente gravasse uma aula para colocar no Classroom. A gente vai disponibilizar os slides. Vai ter lista de exercício, inclusive essa semana vai ser um pouquinho diferente das duas primeiras aí do segundo semestre. A gente não vai mais colocar a lista de fixação ali, que era uma lista bem básica, com 5 exercícios, vocês respondiam rapidinho, só para lembrar o conteúdo. A gente vai ter uma lista só, e talvez nessa lista da semana tenha uma questão dissertativa também, para vocês já começarem a exercitar isso. Não se sintam pressionados, fiquem tranquilos, tá bem? Vai ter aula de exercício, aula complementar aí durante a semana, apareçam nas aulas, façam os exercícios de vestibular, tá bom? Que é super importante. E aí, só uma dúvida, então, porque a gente precisa pensar, então, como, né, incluir esse conteúdo que não deu tempo de passar hoje. Vocês assistiriam uma aula se só fosse colocada no Classroom, ou vocês não costumam fazer isso? O momento de assistir a aula é esse aqui, e aí depois vocês só fazem os exercícios. O que vocês acham de aula gravada no Classroom? Vocês assistiriam? A chamada assíncrona, né? Assíncrona, que a gente não está sincronamente juntos, mas assincronamente. Sim. Sim, olha só. Bom, então a gente tem aqui algumas pessoas que assistem.